Abra sua Bíblia agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, vamos ficar todos em pé. Do verso 8 ao verso 10 está a nossa leitura. Peço oração pela Cecília, que continua na Inglaterra. O nosso reencontro será somente na quarta-feira. E até lá, graça sobre graça é o que eu preciso. Para ser pai de 2 crianças, trabalhar, estudar e continuar a vida. Então, me mantenha nas suas orações, como também a Cecília, nesse momento. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, de 8 a 10, diz assim: O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Ele se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Vamos orar uma vez mais. Continue conosco, grande Deus, nesta manhã. Dá-nos da tua bênção agora, quando meditaremos diretamente na tua palavra. Nós já cantamos a tua palavra, nós já te adoramos, nós já fomos inspirados pela música instrumental. Mas agora nós queremos um pouco mais, Senhor, porque nós carecemos de ti. Continue com as nossas crianças, Senhor. Dá-nos também da tua bênção sobre todas as crianças, sobre os professores. E venha a nutrir mais e mais a nossa alma, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Eu acho que é o retorno que está ligado, talvez, não? Estou ouvindo um eco, alguma coisa. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem? Para mim. A espiritualidade de Israel foi centrada a partir da construção do tabernáculo lá no deserto, porque você tem que imaginar que Israel, como povo, depois de algumas centenas de anos no deserto, no Egito, muito daquilo que eles herdaram da cultura patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, no Egito, se transformou somente numa esperança. Que esperança? Esperança de um dia termos a terra. Esperança de um dia sermos livres. Esperança de um dia cultuarmos a Deus como povo. Esperança daquilo que Deus prometeu para os patriarcas. Esperança, mas quando entra uma geração, morre essa geração. Entra outra, morre essa geração. E assim sucessivamente, por de 400 anos, talvez até um pouco mais. Essa esperança é minada, e então a espiritualidade, é claro que foi tremendamente afetada para o povo de Israel. Mas quando saíram do Egito, começa a haver essa renovação, este novo momento. E esta renovação se dá a partir da liberdade. Depois da liberdade se dá pela aquisição do tabernáculo como centro da espiritualidade, como local de importância para o povo de Israel, ali celebrar a Deus, cultuar a Deus, oferecer os seus sacrifícios, discernir o que era o sagrado através da presença da Arca da Aliança, ali no Santo dos Santos. E assim eles começaram esse relacionamento com um lugar físico, com um equipamento, se assim posso dizer, também físico, era com toda a parafernália de como deveria ser construído, do utensílio do ouro, de tudo aquilo que o Espírito instruiu os construtores da arca para fazer, aqueles que estavam, como o nome dizia, na sombra de Deus. E ali começa essa relação com o tabernáculo, com a tenda do encontro, com os sacrifícios, onde eu lavava as mãos, o menorá, que era a luz que iluminava aquele lugar, e acima de tudo, com a arca, onde o sacerdote entrava diante de Deus para pedir perdão pelos pecados do povo. Isso teve um momento que foi transcendendo na história de Israel.
Porque depois dos 40 anos deste tipo de rotina, entendendo tenda, tabernáculo, arca, utensílios sagrados, chega o momento de conquistar a terra. E aí Deus começa a mostrar para o povo que esta presença santa no meio do povo não seria uma presença fixa. O que significa isso? Não era só um lugar para que o povo fosse até lá para os seus exercícios espirituais, mas que esse local seria móvel. E aqui eu me refiro especificamente a essa mobilidade da Arca da Aliança. Você vai se lembrar que Moisés termina a sua tarefa, Josué assume o comando e eles estão então num processo de ir para conquistar a terra. Josué olha para eles e diz: santifiquem-se, amanhã o Senhor fará maravilha entre vocês, mas quem vai à frente vai ser os sacerdotes e eles vão carregar aquilo que é móvel, eles vão carregar aquilo que vocês têm aprendido, que representa a presença máxima de Deus, que era a arca. E essa arca vai à frente. Essa arca vai à frente para entrar na terra. Quando estiver ali no Jordão, a última barreira, as águas irão parar, porque a arca, a presença móvel de Deus no meio do povo, vai à frente. E o rio Jordão ali para suas águas e o povo atravessa. Essa arca vai à frente quando tem ali as grandes batalhas, a começar de Jericó. É a arca que vai rodear, é a presença móvel de Deus, nesse lembrete para o povo, que vai na frente das batalhas. Então Israel começava a aprender que a relação deles com o sagrado, presença de Deus, deveria transcender a ida ao local sagrado. Mas o local sagrado também iria com eles. E esse é só o estágio assim embrionário do entendimento da relação de gente com Deus. É a relação que hoje nós temos. Você vem à casa de Deus, você vem no ambiente do coletivo, você vem nessa tenda do encontro, nela nós cultuamos, adoramos, graças a Deus e a Jesus. Não oferecemos sacrifícios de sangue, oferecemos sacrifícios de louvores a Deus, cultuamos a Deus e saímos, mas a presença de Deus não fica aqui. A presença de Deus vai conosco. A presença de Deus anda conosco e nos tornamos essas igrejas ambulantes que enfrentam os seus dramas pelo poder do Espírito. Mas isso que hoje é fácil para todos nós, lá naquele momento histórico, foi desenvolvido primeiro com a presença física de um utensílio que ia com eles. E isso dava este conforto para o povo de Israel. Então, quando as guerras começam a acontecer, a arca tem esse papel, mas o tabernáculo também tem que ser montado, porque tem que haver o local fixo da adoração coletiva, do sacrifício coletivo. E ele aparece primeiro em Gilgal, depois passa um tempo, Israel está aprendendo, até que ele chega num lugar chamado Shiló. Na sua Bíblia vai estar escrito com S-S-I-L-O, Siló. E lá fica por muito tempo. E é nesse território, é nesse cenário que acontece a história que lemos. Shiló hoje está sendo escavada por arqueólogos americanos. Se você cismar de participar da escavação de Shiló, você pode hoje tomar o avião e participar da escavação que está acontecendo agora de Shiló. E é fantástico você ver os arqueólogos trazendo da terra as provas físicas daquilo que a Bíblia nos disse e nos contou. Então, quando esse tabernáculo estava nesta região, uma mãe lá ia orar pelo filho que ela gostaria de ter. Clamava ao Senhor porque tinha então aquela referência, lá é o local sagrado. Eu vou até o local sagrado, e ela ia anualmente lá para orar. Idas e vindas até que o Senhor ouve a sua oração, ouve a oração de Ana e faz de Ana uma mulher fértil, e Ana então tem seu filho, e o contrato celestial ali foi: se o Senhor me der, eu devolverei para o serviço do sagrado. Nasce Samuel, Shimuel em hebraico, que tem a ver com escutou Deus, escutar Deus, do verbo lishmoa.
ele chomeia, ele escuta, Deus escutou. E vem esse menino, e esse menino é ali colocado nas mãos de um sacerdote físico chamado Eli, que ministra ao Senhor. E ele cresce então no ambiente da tenda, dos utensílios, de pessoas que vão sacrificar, dos filhos desobedientes do sacerdote, que lá também aprontavam coisas terríveis e que papai não dizia nada para ele. Ele cresce entre o sagrado responsável e o sagrado irresponsável. O sagrado que me aproxima e o sagrado que cria uma hipocrisia. Porque para esses filhos desobedientes, o sagrado ali era uma hipocrisia. Eu estou diante do sagrado, mas eu faço o que eu quiser. Ele está recebendo todas essas informações. Informações que com certeza do lado santo falavam: Samuel, a vida com Deus é uma vida de obediência. Mas quando ele olhava para os filhos do sacerdote e não via isso, o que será que se passava na cabeça deste menino? E é o mesmo que se passa na sua cabeça e na minha. Quando eu e você, diante de uma pluralidade de pessoas, vemos e convivemos com pessoas que entendem o que é viver com Deus, e brigam com essa vida com Deus, e aprendem com Deus, e crescem com Deus, e entendem o que é obediência, entendem o que é pegar a cruz e seguir Jesus. E tem outros que são verdadeiros usuários da fé, que não querem nada com Deus, querem pão, querem peixe, querem água, querem prosperidade, querem tudo menos a cruz. E brigam com a cruz, porque entendeu de maneira equivocada de que o chamado é um chamado de tudo vai dar certo. E esse não foi o chamado. Eu gostaria que fosse. Eu gostaria. Eu sou igualzinho você. Eu gostaria que fosse somente tudo dar certo. Mas não é assim que acontece. E Samuel está recebendo todas essas informações. Mais que isso, Samuel dormia ao lado dessa arca, que era a presença de Deus no utensílio maior e máximo. A Bíblia diz que ele ficava ali. Você consegue imaginar a experiência desse menino, moço, jovem, que cresce, é claro. Então ele está diante de dramas de realidades, ao mesmo tempo que muito perto do sagrado. O sagrado, que se alguém colocasse a mão errada no sagrado, a Bíblia nos mostra que o quê? Consequências sérias poderiam acontecer. Esse menino vive do lado do sagrado, à luz do menorá, do lado da arca da aliança, deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus, é o que nos diz o texto. E um belo dia ele ouve o seu nome, Samuel, e ele prontamente levanta e vai falar com Eli. O sacerdote: você me chamou? Não. De novo ele deita, de novo ele ouve Samuel, e ele corre, ele é pronto. O que já mostra aqui um caráter de servidão absoluta, né? Se alguém me chamar no meio da noite, eu vou fingir que estou dormindo e vou continuar lá. Até eu ver que não há mais jeito, porque agora eu tenho que ir lá atender. E esse processo se repete, e na terceira vez, ele ainda vai lá, e o texto nos diz: olha, tudo isso está acontecendo, essas idas e vindas, por um motivo único. E qual é o motivo único? É porque Samuel ainda não conhecia o Senhor. O Samuel que dormia do lado da arca, a presença de Deus, não conhecia o Senhor da arca. O Samuel que via ali os dramas dos filhos de Eli, não conhecia ainda o Senhor. O Samuel que servia no tabernáculo, que representava aquele menino lá, é o Samuel, hein? Filho de Ana, a Ana que não podia ter filho. Toda a carga emocional, espiritual que tinha sobre ele, a Bíblia nos diz, ele não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Aí você pergunta, então ele não recebeu nenhum ensinamento lá? Então não tinha aula lá de Torá, não tinha aula de lei, de instrução, de sacrifícios? Claro que tinha. Não tinham levitas ali servindo, ensinando? Claro que tinham. Não tinha um sacerdote que era essa função? Claro que tinha. Então o texto está dizendo sobre uma revelação pessoal. E não uma relação formal, fruto da instrução de quem comunica e de quem recebe. Porque essa é só do nível racional.
É aquela que eu escuto, faço as minhas matemáticas, recebo ou não, aceito ou não, obedeço ou não, entra por um ouvido, sai por outro. Todos nós passamos por isso o tempo inteiro na fé. Então ele sendo informado, ele ainda não tem o pessoal com Deus. Mas nesse momento, quando Deus o chama, quando o chamado acontece, quando ele é então, ele impulsionado a escutar isso, testar, porque ele, não é você, sacerdote, não é você, e aí ele recebe a direção clara. Se você ouvir essa voz chamar de novo, diga, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor, com a sua graça, a mesma graça que hoje continua a chamar o meu nome, o seu nome, mais que 3 vezes, muitas vezes, chama de novo e ele responde, fala, pois o teu servo está ouvindo. O que foi que o Senhor disse para ele? Samuel, meu querido, você é fruto do milagre, você é um menino de ouro. Samuel, você agora vai ter uma vida linda, eu estou te chamando para um caminho maravilhoso. Samuel, não. Ele ouve sobre os pecados daquele que cuida dele. Ele ouve sobre as faltas do sacerdote de Israel. Ele ouve sobre julgamento que Deus iria fazer. A relação dele com Deus então não começa com, deixa eu confortar esse menino que dorme do lado da arca, menino maravilhoso, deixa eu encher ele de fé. Não, o negócio é o seguinte, Samuel, eu vou matar todo mundo. E você que vai deliver the message. É você que vai falar o que vai acontecer. É você que tem essa missão. Esse é o nosso início de conversa. A primeira palavra que Deus falou no coração dele foi, vou acabar, hein? Você lembra de um outro que Deus fez igual? Na terra não existia justo sequer a não ser um chamado Noé, não é? Qual é a conversa? Você é justo, você é reto. Que maravilha! Não, justo e reto, vou acabar com tudo. E você que vai construir a arca, você que vai fazer o papel de bobo. Nessa terra que não chove, você vai ficar construindo. A relação de Deus com Samuel começa com essa bomba, e Samuel está então entre, e agora o que eu faço com isso? No dia seguinte ele acorda e aí meu filho, o que foi que você ouviu? O que foi que você ouviu? Não me esconda nada. E Samuel está entre não falar ou falar, omissão ou talvez não, não sei. E ele conta para Eli o que Deus falou. E Eli, com maturidade, por entender, fala, o que o Senhor tem para fazer, isso ele irá fazer. O texto dessa narrativa termina nos dizendo que Samuel cresceu. Que Deus estava com ele, que Deus continuou aparecendo em Shiló, onde havia se revelado a Samuel por sua palavra, que esse menino se crescia em estatura e graça, que esse menino cresceu na presença de Deus. O que nós podemos então, meus irmãos, aprender com este quando Deus chama? Primeiro, quando você ouvir Deus te chamar, se algo aconteceu e você ainda não sabe se é Deus ou não, será que é ou não é, dá medo, porque se não for, estou tomando um passo errado. Primeiro, compartilhe com alguém mais experiente que você. Não tenha medo. Não tenha medo de dizer, olha, está acontecendo isso, essa sensação está me levando a isso, parece que eu ouvi a voz de Deus, eu não tenho muita certeza, porque talvez, no seu caso, e todo mundo passa por isso em algum momento da vida, seja o seu primeiro momento, quando Deus está falando com você. Então não é pecado algum você ir buscar a multidão de conselhos onde há sabedoria. Tenha certeza, ouve, escute, teste, fale, é isso mesmo, é Deus que está falando, olhe para a sua palavra. Por exemplo, se um dia você achar que Deus está falando algo para você que é totalmente contrário à palavra, daí nem pergunte para ninguém, porque certamente não é Ele. Ele não vai nunca contradizer a própria palavra e dizer uma coisa porque você é tão especial que para você tem uma exceção. Para você ter uma exceção. Não.
Mas se ainda tiver dúvidas, eu não sei como esse negócio está acontecendo, será que é Deus, será que não é, será que é impressão, será que não é, será que é minha cabeça, a gente não fala isso, será que é minha cabeça que está dizendo isso? Busque auxílio em alguém que você possa falar e ouvir. Segundo, Samuel testou por 3 vezes porque ele não conhecia a voz de Deus. Era um início de um relacionamento. Em outras palavras, identifique em sua vida se você já tem sido informado do que Deus é e se você tem experimentado o que Deus faz. Se a relação ainda é de instrução, como alguém que recebe e tenta fazer, ou se é de alguém que vê o que Deus faz e vive nessa dimensão. Você pode estar dormindo do lado da arca e não conhecer a Deus. Você pode estar sendo iluminado pela luz do candelabro e não ter luz em você. Terceiro, depois de testado, compartilhado, vem a hora da resposta, o grande momento. E agora o que você vai dizer? Você tem livre-arbítrio? Sim, é com você. E Samuel nos inspira a dizer: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Porém, essa é só a primeira parte. Quantos sim você já disse para Deus? Quantos sim, em teoria, você disse: estou aqui, Senhor? E quantas vezes o sim se transformou numa procrastinação crônica, numa inércia absoluta, numa teoria adquirida, sem nenhuma ação? Quantas vezes olhamos para o que Paulo disse e nos sentimos igual: olha, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse é automático, miserável homem que sou. Eu disse sim, mas eu não fiz absolutamente nada. Então, depois de falar, o último ponto é obedecer. O último ponto é agir. Samuel poderia ter guardado todas as informações, ficado com todas as informações, dito qualquer desculpa, mas ele encarou a missão de dar más notícias. Você e eu recebemos uma missão de não de dar más notícias, mas de dar boas notícias. E dar boas notícias é fácil. Se fosse, o mundo inteiro já teria sido evangelizado. Eu te pergunto, se boas notícias não é tão fácil dar, quanto mais más notícias. Deus falou com Samuel, Samuel obedeceu, Samuel continuou sua vida obedecendo, Samuel foi rejeitado pelo seu povo, porque o povo, olhando para as nações ao redor, preferiu uma monarquia a ser instalada, e Samuel fica triste com isso. Mas Deus de novo vai lá: Samuel, faz aquilo que tem que ser feito. Ele aprendeu do primeiro dia quando Deus falou com ele, ao último dia, que a missão dele era obedecer todo o chamado que Deus tinha para ele. No capítulo 25 de Samuel, o primeiro livro, você vai ler que Samuel morreu, sem pompa e circunstância, e todo Israel se reuniu, pranteou, o sepultaram onde vivia, e isso era em Ramá. Ele entra como um milagre, ele aprende a obediência, ele sai quase que anônimo, ele combateu o bom combate, ele guardou a fé. Por último, quando você pensa em chamado, geralmente nós pensamos e atribuímos a um chamado espiritual. Deus me chamou para executar isso ou aquilo, e Deus nos chama? Sim. Deus te chamou para proclamar boas notícias. Deus te chamou para ser discípulo. Deus te chamou para amá-lo acima de tudo e o seu próximo como a você mesmo. Deus te chamou para ir pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Deus te chamou para batizar. Deus te chamou para evangelizar. Deus te chamou para discipular. Sim, Deus fez vários chamados espirituais. Mas esta manhã nós fomos lembrados que Deus também nos chamou com chamados que não são tão gostosos. E esse é só você que discerne qual é o seu. Mas a reação de dizer: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, e dê-me forças para continuar.
Fala, Senhor, e me ajude a agir para eu não ficar no nível da instrução que paralisa. Fale, Senhor, e usa-me até o fim dos meus dias, para que todas as vezes que eu ouvir o teu chamado, em todos os quando o Senhor te chamar, eu e você possamos dizer: sim, Senhor, aqui estou. E imediatamente agir de acordo com a voz dele. Esse carinho. Como você tem reagido diante do chamado de Deus? O que Ele já te disse? O que é que você sabe e ainda não fez? O que é que você sabe e tem tido dificuldades para fazer? Não complique, não fuja. Se lance nos braços dele, confie nele, obedeça. Quando sou chamado por Deus, eu respondo com verbo, mas também com ação. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor tem nos chamado, Senhor, chamado para te seguir, chamado para viver este amor que recebemos, essa graça que recebemos. E eu te suplico nesta manhã, junto com os meus irmãos, cada um aqui tem ouvido um chamado diante da vida. E nós queremos, Senhor, responder a todas as vezes quando o Senhor chamar com sim, mesmo quando a gente não gostar do chamado. Não é fácil, Senhor, mas nós decidimos confiar em Ti mais do que em nós mesmos. Nós preferimos confiar na Tua palavra mais do que nas nossas axiologias. Portanto, enche-nos com o desejo de sermos servos obedientes. Servos que vão além da instrução. Servos que vivem, mesmo quando tivermos más notícias. E diante das boas notícias, eu te suplico, renove-nos, fortaleça-nos, dê-nos autoridade vinda dos céus, pois o Senhor chamou para nos usar como portadores de boas novas. Faz isso nessa igreja, não só aqui na Igreja Batista em Perdizes, mas na sua igreja espalhada pela terra. É o que eu te suplico, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir a Ele, que é quem nos fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos agora consagrar os nossos dízimos e ofertas com amor, com alegria, com fidelidade diante de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Vamos orar consagrando ao Senhor. Pai, obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Nós queremos agora depositar, Senhor, um pouco de tudo que o Senhor tem nos dado e pedir: usa para o louvor da Tua glória. Diante de todas as necessidades que temos como igreja, Senhor, continue sendo o Deus que o Senhor é, o Deus supridor. E que tenhamos alegria ao ofertar, Senhor, alegria. E aqueles que estão enfrentando desemprego, Senhor, olhe com amor, abra as janelas dos céus e dá da Tua provisão. É o que te suplicamos em nome de Jesus.